noite, eu sou arquiteto Bel Rodrigo, né? Trabalho com o sistema BIM há 12 anos, não só com BIM, mas com o Revit em geral, né? Foi quando eu tive o meu primeiro contato na universidade. Depois eu fui andando mais e trabalhando em outros projetos, empresas, né? Então, eu sou formado em arquitetura na Universidade da Amazônia, em Belém do Pará, e hoje moro em Florianópolis, onde eu atendo empresas, tanto em cursos de EAD, né, treinamento, implantação de BIM, como projetos também. Então, faculdades, empresas, todos somos convidados a participar. Então, dentro do nosso métier, a gente tem algumas propostas para a implementação do BIM nos escritórios de arquitetura, engenharia, né? Tem algumas propostas que a gente coloca para eles não se sentirem perdidos de como implementar, né? Porque até eu, quando comecei a trabalhar com o sistema BIM, o Revit, tinha dificuldade de qual era o caminho certo a seguir, né? De que forma era o direcionamento para que pudesse se dar de melhor forma possível durante essa implementação. Eu criei uma apresentação para vocês aqui, dentro do que a gente costuma trabalhar para os escritórios, né? Depois eu vou mostrar para vocês alguns projetos dentro dessa implantação que a gente fez. Como eu sou arquiteto, então o meu foco mais é dentro dessa área da arquitetura. Mas também a gente tem algumas vertentes como gerenciamento de obras, o Navisworks, simulação, animação, dentro de alguns outros softwares, e complementares como o MEP, né, a parte elétrica, hidráulica, ar-condicionado, vertentes que dá para trabalhar dentro do Revit. Então, para a gente implantar o BIM, for precisar algum. Então, eu estou linkando aqui os objetivos, né? Então, eu falei de velocidade de projeto, falei de qualidade de projeto, que são dois pontos essenciais para a apresentação. Outra coisa é a assertividade de projeto, né? Então, está tudo bem arrumadinho. Então, tem velocidade, qualidade e bem acertado, né? Então, tudo bem organizado, tudo bem feito, né? O outro ponto importante é compatibilização de projetos. Muita gente também tem dificuldade em compatibilizar, ainda mais agora com o Revit, a ideia de pegar o MEP com a parte de estrutura, e fazer esses links também são pontos importantes na hora da implementação. A melhor coordenação de projetos, né? Então, ter um coordenador para projetos, que a gente vai falar daqui a pouco também. É importante ter um coordenador de projetos, não ajuda só ter uma boa implementação sem uma coordenação legal. Planejamento de obras, né, que a gente faz justamente com Navisworks, né, no caso eu costumo apresentar para os clientes, que é o P, né, que é a parte que a gente faz o gerenciamento do projeto. Quantitativos para orçamento, né, esse quantitativo a gente pode fazer no Revit, né, definindo os valores de cada objeto, as planilhas todas, quantificar dentro do Revit os valores. Os orçamentos de obra, a gente usa também o Navisworks, que é o 5D, ele chama, né? Que é justamente que a gente faz simulação do canteiro de obra, toda essa parte de orçamentária também a gente faz no Navisworks. E é outro programa da Autodesk que roda também o Revit. Eu estou focando mais nessa implementação dentro do Revit e da Autodesk. Existem outros programas paralelos de outras concorrentes, né? Mas meu foco maior é onde eu me especializei mais foi no Autodesk. Depois tem o gerenciamento pós-obra, que também é o 6D, que a gente faz. Então depende de todo esse gerenciamento, faz todo esse gerenciamento dos objetivos, né? E por fim, a gente faz o pós-obra também, que é importante, é aquela coisa de entregar o produto bem feito e ver como ele vai se encaminhar depois para o cliente, se isso realmente vai agregar valor para o cliente, se não está agregando valor para
outro ponto importante agora, o segundo ponto importante, é a consultoria especializada e experiente, né? Então, o importante, não só estou falando de mim, mas estou falando dos profissionais competentes que a gente tem no mercado de implementação de BIM, né? Então, tem alguns outros profissionais, que aí vocês podem pesquisar na internet e vão encontrar, que também têm experiência. Então, a minha experiência com o BIM é de 12 anos. Tanto projetos de arranha-céus, como alguns auxílios para estádios de Copa do Mundo, residências, projetos menores ou maiores, né, de pequenos portes a maiores. Eu sempre digo que não tem tamanho para implementar o BIM. Ele pode te mostrar resultados desde pequenos projetos, como casas, Minha Casa Minha Vida, como até projetos de grande escala, de luxo, que custam milhões por andar, né? Então, dependendo da necessidade, a gente implementa conforme o foco. Então, o processo de implantação envolve, como já foi dito, pessoas, processos e tecnologia, né? Então, pessoas capacitadas para que façam uma boa implantação, os processos, como eu falei, da organização por etapas, e a tecnologia, né, como alguns casos maquinário, né, a gente vai querer implementar tudo isso uma máquina que não vai me corresponder dentro do meu processo. Por esses ingredientes, torna-se complexo essa mudança, exigindo um profissional que entenda cada etapa e se dedique ao processo de qualificar, personalizar e conduzir um novo método de projetar arquitetura e engenharia, né? Então, no meu caso, eu me especializei para esse tipo de trabalho, né, de consultoria especializada e experiente. Então, a experiência só vem com o tempo, né? Então, eu posso dizer por mim que a experiência é justamente implementando e vendo o feedback dos clientes para que a gente possa ter um know-how maior para que a gente possa implementar. Não adianta chegar e ler todos os melhores livros que tem no mercado, do dia para a noite, isso não funciona. Funciona justamente a necessidade do dia a dia, de estar na obra, de estar com os clientes, sentando, reunião. Isso é super importante. Esse consultor será o regente e o regente de todo o processo. Então, geralmente o nome desse consultor é BIM Manager, né? Que gerencia todos esses processos, né? Na forma no inglês, né? No português, é um consultor, um especializado. Então, a gente vai falar agora justamente sobre esse profissional, né? Então, esse BIM Manager, independente do tamanho da empresa e de suas atividades, é no início do processo que se faz necessário a definição ou coordenação de um BIM Manager. Como eu tinha falado antes, independente do tamanho da empresa, é importante que tenha esse profissional. Ele não vai ser menos qualificado porque uma empresa é menor, né? Porque o processo é complexo também. Eu vou economizar no ordenador e vou me virar sozinho. Porque justamente esse BIM Manager é onde tu vai poder tirar as dúvidas, onde tu vai poder perguntar para ele e ele vai te dar uma resposta, justamente porque ele já vivenciou aquilo de outras formas e vai te mostrar um resultado diferente, e geralmente mais rápido e mais eficaz para chegar no resultado desejado. Esse profissional é, por definição, especialista em BIM, né? Então, o especialista em BIM, como a definição do BIM, Building Information Modeling, ou modelo de informação, né, tem que ser um especialista. Não basta ser uma pessoa, um usuário só de Revit, ou só de outro programa, como Architect. Então, ele tem que ser um especialista no sistema como um todo, uma plataforma como um todo, né? Então, ele vai ter o visual desde o básico lá, do necessário, até o ponto final onde a empresa vai chegar. Entendendo dessa forma, o Serasa, a ferramenta principal e os demais programas relacionados, deve também conhecer os processos de levantamento, orçamento, planejamento e coordenação de obras, temas diretamente ligados ao BIM, né? Então,
o BIM, ou o Revit, no caso, ele não é só para fazer maquete, né? Então, a gente tem que pensar nessas vertentes: levantamento de material, orçamentária, planejamento, coordenação de obras, né? Então, é um todo, né? Não é só, eu vou só fazer um modelinho aqui da maquete, e aí eu não me preocupo com o volume de material, ou orçamento, ou custo de cada objeto, detalhamento. Então, não é só maquete, é todos esses 4 itens: levantamento, orçamento, planejamento e coordenação de obras. Então, diretamente ligadas ao BIM. Como em muitos casos, a empresa tem um mercado dispõe desses profissionais. Ele deve estar dentro da empresa, por isso ele deve ser escolhido no início do projeto, né? Então, esse consultor vai justamente transformar esse profissional, porque nem sempre vai ficar para o resto da vida dentro da empresa, né? Então, o consultor ele vai levar para dentro da empresa e vai formar esse BIM Manager para a empresa, né? Pode ter mais de um, pode ser um especial, atenda essas necessidades para que ele possa depois dar continuidade dentro da empresa. Então, esse processo ele não é do dia para a noite, né, que isso acontece, pois levar um mês, depois a gente vai mensurar esse tipo de tempo e leva para essa implementação. Então, como esse processo de implementação deve levar meses ou alguns anos. Então, dependendo da empresa, pode levar um pouco mais de tempo ou menos tempo. Isso vai depender da complexidade que a empresa se depara, né? Então, eu trabalhei em algumas empresas de arranha-céu que trabalhavam com prédios unidades, por exemplo. Então, a complexidade desse trabalho é diferente de eu fazer uma casa de 2 pavimentos, né? Então, a gente tem que analisar todo um material mais complexo para diferentes necessidades, né? Então, é necessário que tenha esse BIM Manager dentro da empresa e que ele possa ser fiel a esse período todo de ação. Começar agora e daqui a 6 meses ele decidir largar a empresa. Tem que ser alguém que realmente tenha ligação com a empresa do início ao fim dela. Então, geralmente, esse BIM Manager ele é um possível sócio da empresa ou funcionário já consolidado, né? Como eu estava falando antes. Então, não adianta pegar uma pessoa que fica presente o período todo da empresa. Ou que ele possa ter um tempo que vale a pena o investimento, né? Então, faz a implementação e depois ele pode ter conhecimento para um outro BIM Manager futuro. O perfil adequado é uma boa capacidade de comunicação, juntamente com uma afinidade com tecnologia. Então, esses são os perfis de um bom BIM Manager, né? Então, primeiro é uma comunicação. Quando eu pegar um bom profissional da tecnologia, mas ele não tem facilidade para se comunicar com as pessoas, ele é muito retraído, né? Então ele pode participar do processo, mas para ser o BIM Manager, ele precisa também de ter se verbalizar mais esse tipo de informação para os outros, né? E além de tudo, uma afinidade com a tecnologia, né? Então, talvez ser uma pessoa eloquente, mas também não gostar de computador, de tecnologia, de inovação. Isso complica um pouco para ser um BIM Manager. Então, tem que casar as duas coisas. Então, vamos para a próxima etapa. Então, a quarta etapa são as etapas de nivelamento e sensibilização. Então, essa etapa de uma orientação técnica e registro de processos aplicando atualmente dentro das equipes de arquitetura, engenharia e orçamentação. Então, é uma orientação que necessariamente caso é teórica, nesse caso, ainda ninguém começou a meter a mão em programa nenhum, né? Então, a gente vai reunir todos os membros da equipe e vai mobilizar e vai mostrar para eles a importância da implantação do BIM para o escritório, né?
todos vistam a camisa nesse processo, né? Dentro disso, as equipes vão ser tanto da arquitetura, né? Então não adianta ele pegar só uma direção, eu vou trabalhar só com os arquitetos no meu empresa. Não, tem que ser todos. Então, no caso, a arquitetura, a engenharia e a orçamentação. Então, nesse caso, eu elenquei três exemplos e podem existir mais dentro da empresa, né? Uma parte de design, outra parte diferente dessa parte que está envolvida aqui. Essa etapa será feita através de reuniões e pequenas palestras internas e focadas nas disciplinas desenvolvidas na empresa, né? Então, como eu falei, é totalmente teórico, né? Então, é importantíssimo que todos participem das reuniões, todos participem das palestras, para que essa implementação seja de uma forma organizada, né? Então, todos participem do início ao fim da palestra, das reuniões, para que possam colocar também as suas posições com relação à implementação do BIM na sua empresa, né? Então, próxima etapa, planejamento de implementação de BIM. Essa etapa é uma orientação teórica e registro de processos aplicados atualmente dentro da equipe de arquitetura, engenharia e orçamentação. Então aqui a gente começa a planejar para implementar isso, né? Depois que a gente colocou os pingos nos is, quando todo mundo decidiu, falou as suas opiniões sobre a implementação, sobre as necessidades, como aplicar de melhor possível, pessoas se encaixem, né? Porque pode ser que a empresa seja uma pessoa de pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens. Então, tudo isso é importante levantar no caso do planejamento da implementação. Então, depois de feito todas essas conversas, reuniões que a gente fez na etapa anterior, a gente começa a visar somente o levantamento de dados necessários para a construção do template BIM, né? Então, esse template, que a gente chama de template, que é um arquivo, geralmente uma base, onde a gente vai fazer os nossos projetos. Então, a gente vai fazer o levantamento da componente BIM e sua correspondente biblioteca, visando todas as faces do projeto e tomando como base o projeto piloto escolhido. Então, o que é um template? É onde vai linhas, representações gráficas, representação de paredes, todas essas necessidades básicas para fazer um projeto dentro de uma nova ABNT, né? Nossa norma brasileira. Depois disso tem as bibliotecas. As bibliotecas, ou como no Revit também chama de famílias, que são os blocos. Então não adianta chegar na internet, achar que está tudo pronto dentro da necessidade que eu quero. Não. É preciso trabalho árduo de criação de portas, janelas, dependendo da vertente, famílias de vigas, pilares. Conforme o foco da empresa, a gente vai ter que criar essas bibliotecas focando a necessidade para que não tenha que parar todo o processo para depois criar as bibliotecas, né? Então, geralmente, o escritório já tem um padrão. Daqui a pouco vou mostrar para vocês alguns padrões que a gente já criou para algumas empresas. Usando todas as fases do projeto, tomando como base o projeto piloto escolhido. Então, depois de toda essa implementação, a gente precisa escolher um projeto. Esse projeto também não pode estar apertado, né, de tempo. Ou então pode ser um projeto que já tenha sido feito para fazer o comparativo entre um projeto feito em um outro sistema, como o sistema CAD, e comparativo com o sistema BIM, né? Então a gente pode também fazer uma análise comparativa, lembrando que o CAD às vezes já foi usado há 10 anos pela empresa e o BIM, o Revit no caso, pode estar sendo usado em poucos meses, né? E esse comparativo também pensando nessa diferença de tempo entre uma coisa e outra. Então, para poder pesar as medidas, né? Não só pensar, uso 10 anos, faço muito mais rápido do que esse. Então, você já usa 10 anos, então não tem como comparar. Mas mesmo assim, pela experiência própria, o resultado é muito mais rápido. Depois do projeto escolhido,
é tão somente entender como a construtora espera ver a expressão dos seus projetos, justamente como método de orçamentação das várias famílias que compõem o projeto. Né? Então, aqui eu botei como exemplo uma construtora, mas pode ser qualquer outro segmento da área, né? Pode ser o próprio arquiteto que presta serviço para a construtora ou por assim seja. Então a gente vai definir como é que custa, né, cada objeto, cada quadrado, definir cada porta dessa custa tanto, cada janela custa tanto, o fabricante é tal. Então tudo isso é implementado do início ao fim. Aqui também é melhor definir os objetos da implantação, objetivos da implantação do BIM. Né? É a etapa mais importante por dar a estrutura para a construção do template, direciona o conteúdo programático dos treinamentos e a condição de mensurar os planos para a conclusão da etapa. Foi o que eu já falei. Elaborada através de uma série de reuniões que envolve os profissionais ligados à coordenação, arquitetura, orçamento, instalações, estrutura. Então a gente vê aqui que já tem mais pessoas envolvidas. Né? Então tem a coordenação tem arquitetura, tem orçamento, tem as instalações, né, que é a parte de vários, e estrutura. Essa etapa monta o quadro de atividades a serem desenvolvidas e organizadas. Então, esse caso aqui são todos os segmentos envolvidos. Né? Então, dependendo da construtora, pode ter elementos ou menos elementos conforme o tamanho dela. Né? Sua importância é enorme, pois criará condições de elaborar a agenda, apresentação de resultados, período de treinamentos e peças-chave. Né? Então, é importante montar essa agenda para que todo mundo se organize, para que todo mundo participe. Né? Porque se alguém falta naquela hora, vai ficar pendente, vai ficar um buraco ali naquela implementação. E também a apresentação de resultados. Né? Então, eu estou ali acompanhando, né? Planejando, e depois mostrar para o resultado do que eu estou fazendo, todo momento. Né? Então, é um pouco maçante, mas repetitivo, mas é necessário. Mostrar todo momento, aí pode ser de semana em semana, de mês a mês, conforme se organizar, a gente vai implementando e vai dando as informações. Etapa de uma orientação teórica e registro de processos aplicados atualmente dentro da equipe de arquitetura, engenharia e orçamentação. Né? Então, feito toda essa análise, vai sempre se mostrando resultados. Então, para que visa o levantamento de dados necessários para a construção do template, BIM e correspondência bibliotéca. Então, tudo isso é importante para justamente a criação desse template e das bibliotecas. Né? Então, são super importantes esses dados de medida, porque a gente pode fazer, por exemplo, uma caixa de energia e fazer subfamílias dela. Né? Tanto por tanto, e já criar, já sabendo que a caixa de energia pode ter variáveis tamanhos, então já crio alguns resultados diferentes para que não possa parar a produção por causa de um componente. Aqui também é melhor definir os objetivos da implementação. Então, aqui, mais ainda, dando ênfase aos objetivos da implementação. Então, não adianta não saber onde quer chegar. Né? Todo mundo está falando de BIM, então eu vou botar o BIM no meu escritório, mas não sei para onde vai levar, onde vai chegar isso tudo. Né? A etapa mais importante é dar a estrutura para a construção do template, direciona o conteúdo para o treinamento e dá condições de mensurar os prazos para a conclusão da etapa de cada etapa. Então a gente viu que essa etapa de planejamento é super importante. Então vamos para a próxima, que é a construção do modelo BIM. Né? No caso, o template e biblioteca personalizada para projetos Revit, tanto 4D e 5D. Né? Tanto a parte de orçamento e gerenciamento da obra. Né? Aplicando as definições de pranchas, simbologias e métodos, será criado um arquivo modelo Revit com características da construção.
bem como ajustes personalizados de componentes segundo a necessidade do cliente. Né? Então, na internet hoje já encontra modelos justamente feitos pela Caixa Econômica, de alguns templates Minha da Minha Vida, por exemplo. Né? A gente se baseia nele para fazer o projeto. Mas aí ele está focado para Minha Casa Minha Vida. Então, o ideal é organizar toda essa biblioteca e esse modelo de projeto básico, de template, para que possa ser feito de uma forma organizada. Então, aplicando as definições de pranchas, simbologias e métodos, será criado um arquivo modelo. Esse modelo BIM, biblioteca de componentes, é administrado por um único profissional, escolhido pelo escritório como base no conhecimento avançado das ferramentas RED. Será usado por cada novo projeto no escritório da plataforma BIM. Então, a gente vai encarregar um profissional, né, que vai estar focando para criar essas simbologias e essas bibliotecas. Né? Não necessariamente precisa ser um. Se for uma demanda muito grande, pode-se aumentar esse número de profissionais de criação de bibliotecas e templates. E aí, diferente de onde muita gente acha que é um trabalho que dá para colocar o estagiário, por exemplo. Esse trabalho aqui ele requer um profissional avançado, não é um profissional básico, um profissional que vai necessitar de ter muita precisão nas criações das famílias, porque elas precisam ser paramétricas, elas precisam ser bem organizadas para que possam ser bem implementadas. Então não adianta eu pegar o estagiário e ele fazer tudo errado e em vez de me vai estar me prejudicando. Eu vou usar aquela porta não está encaixando com a parede, porque ela não está regulando conforme a largura. Então, se eu quiser mudar o tamanho da porta, aí ela vai ficar pequena do mesmo jeito. Então, são várias coisas que são precisos criar. Parâmetros, né? Parâmetros de materiais, parâmetros de dimensão. Então, são parâmetros necessários. Então, não basta ser qualquer profissional, tem que ser um profissional avançado. Com isso, os projetos serão um crescente grau de qualidade e desempenho, trazendo ao escritório benefícios esperados com migração da modernização. Então, nesse caso aqui, é super importante que todo mundo se qualifique, todo mundo tenha consciência. Né? E se não fizer a coisa de forma organizada, vai ser tempo gasto, dinheiro gasto, tudo por água abaixo. E ainda coloca o conceito da tecnologia, da implementação, para o vizinho e não funciona. Né? Então, a gente fala, eu não uso o Revit porque não tem a apresentação que eu desejo dentro do meu escritório. Não tem configuração de linha, não tem configuração de pressão. Então é diferente do que eu costumo trabalhar. Então é importante que isso seja de uma forma organizada. Visuais só
bibliotecas e simbologias que a gente opera dentro desse template. Depois de toda essa parte geral, a gente entra com os treinamentos, né? Então a gente entra com outros países. Então, eu vou denunciar um pouco sobre como é esse funciona esse treinamento, qual é o objetivo dele. O objetivo aqui é dar uma visão ampla da possibilidade do programa e ainda trabalhar os principais comandos, né? Então, nesse primeiro projeto básico, treinamento básico, é justamente dar aquele apanhado geral de como ele funciona, como ele faz, como ele vai mudar a vida profissional, né? Ele precisa desse primeiro contato. Depois, durante essa etapa, serão estudadas e revisadas as configurações do template que a gente viu anteriormente, personalizado, registrando os ajustes e apresentando as melhorias durante o curso, né? Então, a gente vai já implementando aquele template e já fazendo um curso básico, já trabalhando em cima disso. Os exercícios serão definidos em conjunto com o escritório, visando atender elementos específicos gerais do conteúdo programático, né? Então, a gente explora, geralmente eu procuro trabalhar em cima de um projeto dentro da própria escritório, construtora, né? Que a gente já consegue trabalhar dentro da realidade deles. Então, nessa etapa, estão contempladas a entrega, no ato do fechamento, de todo o material didático para o curso também, como instalações, com os equipamentos, caixa dessa necessidade. Então, isso vai envolver data show, computadores com o programa instalado. Aí, dentro do meu treinamento, a gente dá o livro, né? Que é o livro que eu sou autor, do Revit 2015, e entrega também uma Bíblia, a gente chama de Bíblia Vim, que é um material que é dado de uma capa dura, único elemento, que todos os profissionais possam desfrutar dele. É quase 1000 páginas com todas as etapas, todos os programas que a gente estuda dentro disso. Realmente, quando a gente dá aulas de treinamentos na faculdade, de no máximo 20 pessoas, né? Isso vale tanto para profissionais como para estudantes. A carga horária desse treinamento geralmente é um curso intensivo. Temos um total de 40 horas. Né? O online eu consigo fazer geralmente 30 horas de treinamento, né? Quando é para
lições de design, projeto de reforma, projetos divididos em etapas construtivas do planejamento, e aqui o número de participantes, número máximo de 20. E aqui geralmente a gente exige que tenha participado do primeiro módulo, né? Então, o básico é como já fala, é a base do avançado. Então, não tem como participar já para o avançado, sem passar pela parte básica, né? Então, como se trata de um curso intensivo, temos um total de 40 horas, distribuídas dessa forma, né? Conforme o foco e a necessidade do cliente, a gente vai organizando. Geralmente intensivo de fim de semana, intensivo durante a semana, só de manhã, só à tarde, manhã à tarde, a gente vai organizando também horas. Então, o próximo passo, que é o treinamento para coordenadores de projetos BIM. Né? Então, hoje mesmo eu recebi uma proposta para San Antonio, nos Estados Unidos. Então, é justamente só para coordenadores de projetos BIM. Né? Então, para quem é só se especializar em ser coordenador, também é uma desenvolvidas como Navisworks, como o próprio Revit, como o Revit Map, né? Navisworks e InfraWorks, tem vários outros sistemas que rodam no sistema. FC, e ele abrir qualquer outro programa, como o da Bentley ou para o ArchiCAD, qualquer outra concorrente ou até mesmo da própria empresa. Sendo assim, sem ter conflitos, onde eu não tenho, o arquivo ele tem proprietário, né? Então é um arquivo livre, é um arquivo aberto, onde os outros possam trabalhar sem problema. Então eu não preciso, muita gente fala assim, mas o Revit não trabalha salvando com versões anteriores. É por causa da complexidade dele. Não é como o AutoCAD antigamente, que a gente salvava um arquivo feito no Revit, no CAD 13, e salvava na versão 2000 e até na R14 e abria. Então não dá para
hoje ainda porque estou fazendo tudo em VIM e está demorando. Não. Tem que ser feito de uma forma que o resultado seja positivo para o cliente, não de uma forma que seja uma desculpa a mais para dizer que atrasou. Não, esse projeto será supervisionado por nossa equipe, né, no caso, a equipe que está organizando, e executado por profissionais do próprio escritório. Esse projeto tornará visível a necessidade de ajustes e aprimoramento do arquivo do modelo BIM e da biblioteca de componentes. Então, a gente vai aprimorar aquilo que a gente já fez durante o curso de básico e avançado. Nessa fase, também prepararemos o treinamento de manutenção do arquivo modelo BIM. Seu tempo de execução e acompanhamento será diretamente relacionado ao tamanho do projeto, né? Então, imagina querer analisar de uma forma igual o projeto de um estádio de Copa do Mundo e um prédio de 13 andares. São duas coisas diferentes. A complexidade, né, da mesma forma, o exemplo é válido. Disciplinas envolvidas, né, se eu vou fazer só arquitetura, só engenharia, só parte estrutural, elétrica, hidráulica. Resultados esperados, qual vai ser o resultado que eu quero chegar dentro disso. Equipe definida para a sua execução e prazo para a conclusão. Então, todo esse processo é definido a sua execução e o prazo dele. E, por fim, né, e aí é o suporte técnico, que é basicamente como se fosse o pós-obra da implementação, né, que aí está no e-mail também, para quem tiver interesse, para treinamentos ou a própria implementação. Com a construção do template, finalizando a biblioteca base para os projetos seguintes, conclusão de um projeto piloto e qualificação de maior parte ou toda a equipe de trabalho. Essa fase dá a segurança necessária para o escritório manter esse processo de implementação, que em geral começa a se expandir para novas equipes. Então, justamente depois de implementado todo esse processo, os profissionais, vocês vão dar continuidade, digamos, sozinhos, tendo um suporte técnico. Pode ser feito como está fazendo essa palestra, né? Abre uma equipe com todos os profissionais e aí se discute a necessidade nesse momento. Não necessariamente precisa estar presente no escritório, ou seja, esse treinamento pode ser ter as vias que são feitas automaticamente, né? Justamente a apresentação que a gente dá, usar a necessidade de fazer vias. Aqui são vias automáticas que a gente vai inserindo, né? De uma forma, aqui só é um recorte do projeto, não precisa fazer todo o projeto. A necessidade é mais da casa e um pouco do entorno. Então, eu criar o tipo de via que vai ser feita, a espessura da parede, o modelo da parede que vai ser apresentado no muro, né? Representação gráfica. Aqui a gente pode visualizar a parte gráfica, deixa eu tirar a sombra. Aqui a parte do cadeirante, o tipo de texto, representação gráfica da porta, né? Então, alguns casos parecem com apresentação no Brasil, outros não, né?
conforme a necessidade. Aqui tem a parte das paredes, né? Os acabamentos, né? Então, tem a parte 3D também, que é visual, né? As elevações são automáticas, visualizações automáticas do projeto, que também nos dá tempo, nos faz ganhar tempo também. Cortes, uma representação gráfica do corte, né? Representação gráfica da simbologia de corte, rachuras, cotas, corte nos outros sentidos. E o pormenor ele chama, são os detalhamentos, né? Projetos, detalhamento técnico, de laje, de todo tipo. Aqui as tabelas de quantitativo, valores de área, valores em euros, né, no caso. Tabelas e componentes. Tem várias tabelas que são criadas, tabelas de topografia. Então, são criadas várias tabelas e são usadas ou não, depende do projeto, depende do momento que vai ser criada. Tem o quadro de orçamento, né? Todo o quadro de orçamento criado, quanto foi gasto, metragem. Então, conforme eu vou aplicando os valores, vai me atualizando uma planilha de Excel, né? Me mostra quais são os materiais que são aplicados também. Então, esse é um projeto, digamos, mais simples. De origem que a gente vive, né? Que é a parte de áreas. E tem uma apresentação diferente daquele do Portugal, né? Ele não é do mesmo jeito, a representação varia para cada país, ou cada região. Então dá para pegar um template, como a gente viu aí, o que a gente faz, pegar o template da internet e trabalhar em cima. Bom, aqui tem a estrutura, né? Trabalhar com parte estruturada, com as vigas, calhas, pilares. Então, não vai cobrar, não adianta ficar o dia todo botando na internet, me arruma um pilar aí, desse jeito, desse jeito. Não vai cobrar, vai ter que fazer e leva tempo. Como falei, é um profissional especializado. Aqui os cortes, as elevações no caso, tipo de cota, nível. Aí tem os cortes. Os cortes também são automáticos, né? A gente pode visualizar. Os renders também, hoje em dia tem o render da nuvem, o próprio render do próprio Revit, né? É tudo renderizado dentro dele mesmo. Detalhamento de alguns desenhos. A parte de animação, visualização virtual também pode ser feito dentro do próprio Revit. Tabelas. Então, tudo isso a gente vai organizando durante essa implementação, né? Então, esse aqui é comparado ao primeiro, é o mais complexo, né? Também tem uma necessidade diferente
do habitacional e já é industrial. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que é possível fazer qualquer coisa sabendo usar o programa, né? Então, não só parede reta, não, dá para fazer projetos mais ousados. Vou pegar um projeto de uma arranha-céu agora, a gente fez para Balneário Camboriú, aqui é durante as aulas, né? Imobiliário que a gente aprende a fazer também. E foi na aula de hoje fazer portas com brisas. A gente aprendeu a fazer hoje também. Aqui é um projeto feito para Balneário Camboriú, Santa Catarina. É um projeto de um prédio, 70 andares. Cada pavimento desse foi analisado no olho de vento, não é uma forma maquete. Deixa eu ver se eu consigo botar no shade aqui, para visualizar melhor. Tem piscina nos andares. É um projeto bem grande. Por isso que eu falei, assim, também questão de maquinário, né? Um projeto muito mais grande, que é muito mais pesado para trabalhar. Né? E a gente tem umas elevações, tem uma estrutura separada. Aí tem captação do solar nesse prédio, captação eólica. Tem engenheiros envolvidos de outros países, fez análises do Big Bang, fez análise também nesse prédio. E como ele é muito alto, e na beira da praia também exige um aperfeiçoamento maior. Ele fez também essa mesma análise, ele fez na Ponte Nova e fez nesse prédio aqui. Então, basicamente, nossa palestra encerra por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou dar uns minutos para a gente tirar a dúvida para vocês. Fique à vontade. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui o meu contato. Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês perguntarem alguma dúvida para mim. Lembrando que essa palestra foi gravada, né? Está sendo gravada. Eu vou botar no nosso canal no YouTube e no grupo também. Eu vou abrir aí, se alguém tiver pergunta, fique à vontade. Sem dúvida, isso aí, desde quando eu comecei a trabalhar até hoje, sempre tem oportunidade de trabalho, na faculdade, para empresas. E eu sempre digo para os profissionais que alguns reclamam, mas a minha cidade não é fechada. E quem disse que precisa se fechar na própria cidade? Né? Por exemplo, eu sou de Belém do Pará. Já fiz projetos em vários lugares, eu mostrei para vocês aí, até para fora. Então, não precisa se fechar. Hoje com a internet, sabendo falar outras línguas também é importante, para ter contatos, fazer redes sociais, LinkedIn, profissional. Todo tipo de forma de ter alcance, maior alcance é ideal. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dá 15 minutos para vocês para perguntar isso. Obrigado, Leandro. Agradeço. Eu peço também para vocês que participaram, né? E falem para os outros amigos que não puderam assistir ao vivo. Depois peguem o link e compartilhem no grupos pessoais de vocês, da faculdade de vocês. E assim como seja bom para você, vai ser bom para mim também, que a gente vive disso também. Então, como funciona a integração e as disciplinas? Então, essas disciplinas a gente pode trabalhar tanto com profissionais dentro do mesmo escritório, como profissionais de escritórios diferentes, né? Como naquele prédio que eu mostrei para vocês, tinham terceiros, né? Então, dentro do próprio escritório tinha profissionais de arquitetura e engenharia, e nos complementários eram outros profissionais terceirizados. Então, a gente teve que trazer para dentro do escritório para poder também treinar eles, né? Para poder fazer a implementação dentro de um arquivo só, que chama de arquivo central. Por cima disso a gente consegue implementar. Necessito saber qual operação para usar bem o programa. Então,
A configuração, eu posso dizer pela que eu uso, né? E vai depender muito da necessidade, né? Você vai trabalhar com renderização, aí tem placa de vídeo, um bom processador, uma boa configuração de memória, né? Então, eu vou dar a minha configuração. A minha configuração é NVIDIA GeForce GTX. Né? Eu uso a GeForce porque é recomendada pelo próprio Revit, né? Tem a Quadro, é uma placa de vídeo profissional. Só que como eu uso o Lumion, que é ele de render real time, o fabricante diz para não usar quadro que dá alguns problemas. Né? Então eu prefiro usar a GTX GeForce 880, né? Que é o lançamento da GeForce agora na época de 880. O processador geralmente é i7, né? Que é o melhor. Porém, i7 tem várias frequências, né? Tem de frequência de i7 geralmente 1.6, 1.4, já tem até 3 ponto alguma coisa, já tem como. Então é bom não só, mas é i7, é diferente, não. Essas frequências também é importante visualizar. Memória, tem 8, 16, 32, quanto mais puder, melhor. Tela, geralmente 2 telas para trabalhar, ou uma tela mais razoável. A minha tela é 17. Ela é boa também para visualizar bem. Configuração, acho que é basicamente isso, as configurações. Eu tenho um livro que eu lancei esse ano, que é o Revit 2015. E também fala sobre tudo isso e fala justamente quais configurações, explica cada item, né? Memória, fala sobre cada item. Tem placa de vídeo. Eu não sou vendedor de nenhum programa, né? Nem sou vendedor nem do próprio Revit. Eu só dou treinamentos e palestras. Então, com relação ao programa, eu indico algumas lojas, mas não, eu já comprei, digamos, a minha marca é a Vel, que dá 3 anos de garantia, então é onde eu estou gostando da marca, então eu recomendo. Mas a minha máquina anterior também era HP, que também era uma marca boa, né? E basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Então, o Navisworks é da mesma empresa do... Né? O Navisworks também tem a parte de custeio, né? Custo. A gente pode trazer projetos feitos no MS Project, a gente já usa o MS Project, e levar para dentro do Revit. No caso, trazendo o Revit para dentro do Navisworks e fazer toda a simulação, né? Para quem não está vendo simulação da execução da obra, desde a fundação, aplicação dos pilares, lajes, pisos, telhados, madeiramento. Toda aquela sequência da obra, a gente pode trabalhar isso em loco, antes de começar a executar. Por exemplo, tem obras que às vezes o operador não chega lá porque está quebrada a via, não tem, né? Então isso pode antever qualquer tipo de projeto, de problema, pelas tarefas, pela simulação. Então, outra coisa que também ele faz é interferências. Então, às vezes eu faço um projeto muito bonito esteticamente, mas às vezes o painel de vidro está conflitando com a laje, que às vezes visualmente eu não consigo visualizar, mas na hora do orçamento isso vai interferir. Então, o Navisworks é muito importante. Também temos treinamentos isolados no Navisworks, não necessariamente, igual como esse aí eu falei para vocês, implementação em geral. Mas a gente também tem implementação e também temos livros de Navisworks, de outros programas. Não. Essas aulas a gente também tem, pela demanda hoje em dia, a gente também tem, igual a palestra de hoje, a gente também tem online, né? E tem DVD. E tem livro impresso também, livro digital e livro impresso. Que aí você
adquirir ou o treinamento ou isoladamente, né? Pode comprar só um ou outro. Quem tiver interesse, tem meu e-mail aí. E até para poder pegar receber um arquivo, se eu não domino a Revit, até poder receber um arquivo de Revit e poder trabalhar em cima dele, né? Não sabendo, conhecendo o programa, não consegue trabalhar em cima. Tem empresas que me chamam só para fazer impressão, mas não adianta só fazer impressão se você nem abrir um arquivo, você nem visualizar as vistas, não é importante. Uma otimização de instalações também. Então, para poder fazer essas concessões, é ideal conhecer todas essas vertentes, tanto as complementares como o projeto arquitetônico, né? É bem mais difícil trabalhar isoladamente quando se trabalha com vários outros setores, né? Então, ajuda muito no conhecimento no global, não só no pontual do programa só, né? Tá falando nas pranchas ou eu faço, ou faço na colocar todas as plantas diferentes no Revit? Geralmente a gente prefere usar números na frente, né? Botar número na frente porque ele vai reconhece pelo número, né? Deixa eu ver se tem aqui um aberto. Aqui, ó, quando ele tem uma palavra igual, ele vai organizando por ordem, né? Mas se você botar pela palavra, ele vai pegar pela letra também. Pavimento tipo 01, pavimento tipo 02, ele vai organizando.
Só que aí não é automático, né? Vai ter que renomear um por um para poder todos eles ficarem na ordem. Ou, se qualquer dúvida, me mandem por e-mail também, que aí eu atendo melhor a dúvida de vocês. Agradeço a presença de todos, Alexandro, da Eduardo Vivian, Gilson, Leandro, Leonardo Santos, Maurício, Terra de Mendes. Daí, como eu falei, eu vou postar depois lá no grupo e no YouTube. Aí vocês, querendo passar para outras pessoas, podem divulgar, eu agradeço o nosso trabalho também.